Te disseram que você não pode fazer nada e que seu estilo de vida não importa no controle autoimune. Hipócrates, o pai da medicina, ele já dizia que o seu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Então, sim, o alimento tem o poder de nos curar ou de nos adoecer. Te disseram que você não pode fazer nada e que seu estilo de vida não importa no controle autoimune. Então pensa comigo, você come 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Dependendo do que você come, o que você está fazendo? Você está falando para os seus anticorpos, o seu sistema de defesa, que ele precisa te defender, porque aquilo ali não é comida. Porque aquilo ali tem aditivo, porque aquilo ali tem coisa que você não consegue digerir completamente. E ele precisa atacar, essa é a função dele. Gente, a doença autoimune não é uma revolta do seu sistema imunológico contra você. Seu sistema imunológico não é o seu inimigo, não pense isso. Se alguém te disse isso, que o sistema imunológico endoidou, tá doido e tá te atacando erroneamente por sei lá que motivo, está errado. Ele tá para te defender, ele é seus sistemas mais importantes, é o que te dá integridade física, senão você ia colocar a mão suja aqui na maçaneta, ia colocar na boca e ia morrer, porque você não ia ter célula de defesa para te defender contra esse monte de germe que a gente tem contato o tempo inteiro. Então, seu sistema imunológico não é o seu inimigo, ele está te defendendo. Só que dependendo do que você coloca para dentro, ele tem que te defender, ele tem que atacar o tempo inteiro. Então, é uma alimentação rica em transgênicos, industrializados, em alimento açucarado, aditivo alimentar, alimentos acidificantes, adoçante, enfim, um monte de porcaria que foi inventado e que colocaram na comida para deixá-la gostosa, fofinha, para ela não mofar, e aí você está comendo isso. Então, é um monte de estímulo que você está dando para o seu corpo que ele tem que te defender. Ora bolas, é para isso que ele existe. E aí, do outro lado, existe deficiência nutricional. Às vezes você nem come porcaria, mas você também não está comendo muita coisa boa, não. E aí falta nutriente, vitamina, mineral, composto bioativo, antioxidante, que todos esses nutrientes são importantes para o bom funcionamento do seu sistema imunológico. Então, de um lado vem um ataque extremo, porcaria chegando, e não tem substrato para esse sistema funcionar. Ele não tem recursos, ferramentas para entrar em ação. Então, quando você fala assim, às vezes eu vejo, mas a minha avó comeu isso a vida inteira e ela morreu com 100 anos. Quando eu era criança, eu ia para a casa do meu avô, numa cidadezinha muito pequena, no interior de Santa Catarina. Essa cidadezinha chamava Rio das Antas. Ainda chama, porque ela está lá. Rio das Antas. Quem é de Santa Catarina talvez vai já ter ouvido falar dessa cidade. Quem já ouviu falar dessa cidade? E aí lá, gente, era o interior do interior do interior, era muito pequeno. E tinha um senhorzinho que ficava na varanda da casa dele, fumando cigarro o dia inteiro. Aquele senhor, a calçada em frente da casa dele, era forrada de bituca de cigarro. E eu ouvi aquilo, eu fiquei chocada quando eu vi aquela calçada forrada de bituca de cigarro. E fui lá com meu pai conhecia ele, conversar um pouquinho. E enquanto a gente estava lá, sei lá, 10 minutos, ele era um cigarro atrás do outro, cigarro atrás do outro. E eu, na minha coisa de criança, o que eu ouvia falar? Que fumar dá câncer de pulmão, que essa pessoa que fuma vai morrer de câncer de pulmão. Mas esse senhor, ele morreu com mais de 90 anos, sem câncer de pulmão. E aí? Isso quer dizer que cigarro faz bem para a saúde? Porque ele não morreu de câncer de pulmão? Óbvio que não, gente. A diferença é que para ele isso impactou de outra forma.
Isso sim tem a ver com genética. Não quer dizer que foi bom ou que não fez mal nenhum. Quer dizer que impactou de forma diferente. Impacta de forma diferente. Por isso que você, às vezes, tem uma amiga, essa amiga come um monte e ela é magra. Se você comer igual a ela, às vezes você come menos que ela e você tá gordinha. Isso tem a ver com genética, a facilidade para desenvolver uma característica ou não. Isso não quer dizer que ter uma alimentação hipercalórica não vai fazer mal para essa pessoa. A diferença é que para ela vai impactar não em ganho de peso corporal. Vocês entendem? E por que eu estou falando isso? Porque alguém fala que a avó comeu a vida inteira assim, isso e assado e não morreu. Gente, primeiro, o mundo ele não é mais o mesmo, ele mudou. O nível de situações estressantes que coloca o seu sistema imunológico em modo de ataque é outro. Compara. Vamos supor que você tenha vamos colocar que você tenha 50 anos. Lembra de quando você era criança, como você comia? E hoje, se você tem um neto, um filho, olha o jeito que ele come. É igual? É absurdamente diferente, pode ter certeza. Tenho certeza. Então o mundo não é mais o mesmo. As agressões, as chances, as oportunidades do seu corpo, em seu sistema imunológico entrar em ação são muito diferentes, tá? E cada vez o reflexo disso é que cada vez mais jovens as pessoas estão sendo diagnosticadas com doenças autoimunes. E isso é um fato que explica que genética não é destino. Ora, se doença autoimune é genética, não deveria estar aumentando, porque a genética é a mesma, ela não mudou, mas o estilo de vida mudou. Ou seja, muito mais gente apertando o play em genes ruins. Inclusive, anticorpos conseguem passar pela placenta. Ou seja, por isso que crianças também estão tendo autoimune cada vez mais cedo. Porque o estilo de vida da mãe e do pai também influenciou já nesse nível de anticorpos que essa criança tem, nessa ativação de genes defeituosos. Hipócrates, o pai da medicina, ele já dizia que o seu remédio seja o seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Então, sim, o alimento tem o poder de nos curar ou de nos adoecer. Basta você escolher com qual finalidade você quer usar. E claro, quando eu falo isso aqui, não é com a intenção de que você viva numa bolha, porque isso não é possível. Numa bolha, o mundo é perfeito, fora da bolha, não. Mas existe muita coisa que você pode fazer que está na palma da sua mão fazer diferente, está dentro da sua possibilidade fazer melhor. Então faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer ainda melhor. Pode ter certeza que isso vai fazer diferença no controle dos sintomas da autoimune. Porque tem efeito colateral você mudar isso? O que você perde ao fazer isso? Você não perde nada, você só ganha. Isso não é modinha, isso é ciência, gente. Faz 12 anos que eu sou formada. A nutrição mudou radicalmente nesse tempo. As pessoas achavam que nutricionista era para emagrecer, não é verdade? E até hoje tem bastante gente vivendo nessa ignorância. Ah, não, eu tô magrinho, então eu posso comer tudo. Não, eu tô gordinho, ele não pode porque ele tá gordinho. Não tem nada a ver isso. A nutrição é o que você come, é o que você coloca para dentro, tem a capacidade de curar ou te adoecer. Então, olhar a nutrição simplesmente como uma conta de calorias ou uma listinha de alimentos de pode ou não pode, isso é coisa do passado. Então, não ache que você não tem o que fazer, porque você tem, e tem muito. E você não precisa achar que você tem que ter dinheiro para isso, porque está na sua geladeira, na sua despensa, ou melhor, no que você escolhe pôr para dentro do seu carrinho quando você vai no mercado.